primeira vez, esse aqui é um ambiente que a gente sempre discute um ponto e um contraponto de algum assunto. Geralmente é um espaço aberto para alunos e ex-alunos estarem aí apresentando temas do cotidiano. Então, fica um espaço aberto, fica um convite aberto para todos os alunos. E para quem participa, recebe aí um certificado de participação do evento, desde que permaneça pelo menos 75% aí do evento. Hoje a gente vai ter a doutora Daniela Braga, que é uma das professoras do corpo docente da pós-graduação, abordando sobre a correlação entre a aneuploidia e fatores morfocinéticos. Hoje quem vai fazer o contraponto sou eu, e ao mesmo tempo moderar aí a apresentação da doutora Daniela. Eu preparei uma introduçãozinha aqui para vocês, só para a gente lembrar um pouco por que a gente faz os testes para aneuploidia e por que isso é importante na reprodução assistida. Então, apesar de ter sido feito, a primeira FIV ter sido feita há muitas décadas atrás, a primeira ICSI também, a taxa de sucesso da reprodução assistida ainda é baixa. Então, após tantos anos e mesmo com tantos avanços tecnológicos, a taxa de sucesso da reprodução assistida ainda continua sendo baixa em termos de bebê em casa. Um dos maiores desafios, como eu já falei diversas vezes para vocês, qual que é um dos maiores desafios da reprodução assistida? É a seleção do embrião mais viável, né? Então, eu sempre falo isso para vocês, a seleção do embrião mais viável não só vai melhorar a taxa de implantação para aquela paciente, como vai diminuir a taxa de gemelaridade, que é uma consequência negativa da reprodução assistida, né? Então, a gente tem diversas técnicas para a seleção do embrião mais viável da corte, mas a avaliação morfológica dos embriões continua sendo aí a técnica mais utilizada mundialmente. Mas, apesar do uso de diversas técnicas da avaliação, tanto da morfologia embrionária como da morfologia oocitária, a avaliação do status genético do embrião, ou seja, verificar como é que está a conformação cromossômica desse embrião, esses embriões em pré-implantação, para identificar esses embriões cromossomicamente anormais, ou seja, aqueles que são considerados de alto potencial de desenvolvimento e de implantação, é uma realidade. Tá? Bom, o PGT, o teste genético pré-implantacional, então ele surgiu como? Como uma abordagem para identificar anormalidades genéticas do embrião. Então, isso inclui o PGT-A, para identificar embriões com aneuploidias, o PGT para doenças monogênicas, de um gene único, e o PGT para rearranjos de estruturas cromossômicas, ou PGT-SR. A gente tem agora ainda o PGT poligênico, o PGT não invasivo, mas eu não vou entrar nesse mérito, isso é um assunto para uma próxima aulinha. Mas, ainda que seja eficiente o PGT, aí agora que a gente começa a falar sobre o assunto realmente dessa apresentação, apesar do PGT ele ter se mostrado eficiente por alguns e clinicamente relevante, a natureza invasiva dessa técnica ainda limita o seu sucesso. Tá? Tem sido sugerido que a biópsia que é necessária para fazer o PGT, ela não é totalmente isenta de riscos, tá? E, além disso, acarreta num ônus financeiro, então é extremamente caro, é caro em termos de equipamentos, é caro em termos de treinamento pessoal, não é fácil, né, fazer a biópsia de células, de blastômeros, e o PGT nem sempre é permitido, tem alguns países que têm restrições legais, então não é uma técnica totalmente permitida, não é uma técnica barata, não é uma técnica simples. Bom, considerando esses desafios associados a essa natureza invasiva da biópsia, os estudos têm buscado, então, uma avaliação não invasiva do DNA embrionário. Tá? Então, eu não sei se a gente já teve um fórum sobre PGT não invasivo, mas a gente pode abordar esse tema numa próxima aula. Mas, enfim, a recente descoberta, né, do DNA em meios de cultivo dos embriões e também no fluido da blastocele, apesar de alguns considerarem a aspiração do fluido da blastocele ainda como uma técnica invasiva, ela não é uma técnica totalmente invasiva, como a biópsia.
Então, a descoberta do DNA, tanto nos meios de cultivo como no fluido da blastocele, tem instigado aí pesquisadores a investigarem novas ferramentas para a possibilidade de um PGT não invasivo. A relação, então, entre o desenvolvimento embrionário e distúrbios cromossômicos não é um conceito novo na embriologia, mas essa relação ela foi estabelecida no passado com base em observações estáticas. Então, já há bastante tempo, o povo tem tentado correlacionar a aneuploidia do embrião com questões morfológicas, já foi dito que sim, já foi dito que não, mas, de novo, isso aí foi feito no passado e essa relação era estática. Você observava lá o embrião no dia 2, o embrião no dia 3, 4, 5, enfim, fazia score de Gardner e assim por diante, e aí tentava se observar se havia alguma relação com o status ploidia ou aneuploidia embrionária. Aí os estudos mais recentes, né, eles têm focado mais na correlação entre os fatores morfocinéticos e a aneuploidia embrionária. Mas esses estudos ainda eles são variáveis e inconsistentes. E não é uma coisa nova, tá, pessoal? Desde 2016 já apareceram esses estudos tentando correlacionar a morfocinética do embrião com a aneuploidia. Mas, de novo, os estudos ainda, eles eram e eles seguem sendo, né, variáveis e inconsistentes. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui os dados de um estudo que a gente fez aqui no Fertility, que foi exatamente sobre isso. Então, a gente fez uma monitoração por time-lapse e a gente utilizou isso como uma ferramenta adjunta para selecionar os embriões para o teste genético pré-implantacional. Então, eu vou explicar para vocês por que a gente não já determinou que a morfocinética poderia já de cara ser uma ferramenta para se selecionar esses embriões com aneuploidia. Então, o objetivo do estudo foi investigar o efeito da aneuploidia embrionária. Então, a gente fez o contrário, né? A gente investigou o efeito da aneuploidia embrionária sobre os eventos morfocinéticos em um sistema de cultivo com monitoramento por time-lapse. Foi um estudo de caso controle, que foi realizado aqui no Fertility, de março de 2019 a dezembro de 2020. Então, esses ciclos aconteceram nesse período, e os embriões foram cultivados por sistema time-lapse até o 5º dia, tá? Eram 316 pacientes que elas foram submetidas a ciclos de ICSI com PGTA e deram origem a 957 embriões. Esses embriões, eles foram avaliados, foi feita a biópsia desses embriões. Esses embriões, eles foram cultivados individualmente, tá? E esses embriões, na incubadora time-lapse, e eles foram avaliados quanto à aneuploidia. Então foram 352 embriões euploides, 22 embriões mosaicos e 583 embriões aneuploides. E das variáveis morfocinéticas, as incidências de multinucleação, a pontuação, né, ou seja, o KID-score do dado de implantação conhecida no D5, ou seja, o KID-score, foram comparados a esses embriões euploides, aneuploides e mosaicos. Aí, além disso, numa segunda análise, a gente fez o quê? Esses embriões, eles foram distribuídos de uma maneira hierárquica, então, hierarquicamente, em 4 quartis, de acordo com o KID-score, tá? Então, eles foram divididos no quartil 1, com KID-score menor ou igual a 3,9, no 2, de 4 a 5,6, no 3, de 5,7 a 7,5, e no quartil 4, maior ou igual a 7,5. E aí, a incidência dos embriões euploides e aneuploides e mosaicos foram comparados entre esses 4 grupos, dentro desses quartis, tá? E, por fim, os ciclos eles foram divididos em 2 grupos, de acordo com a idade materna, menor do que 35 anos, maior ou igual a 35 anos, e a chance dos embriões serem euploides foram comparadas entre os 4 quartis para as 2 faixas etárias. Dá para entender ou está muito confuso? Vocês vão entender aqui conforme eu for mostrando para vocês os resultados, tá? Bom, depois da coleta, os óvulos eles foram incubados, denudados e cultivados em relação à maturação nuclear. Bom, isso eu não preciso falar para vocês, né? Foi feita aí, que os embriões foram cultivados na incubadora time-lapse até o 5º dia. Vou passar mais rápido aqui por essa fase, tá? Foi feita, então, a biópsia do trofectoderma no D5 e as células foram analisadas por sequenciamento de última geração, o NGS, em um único laboratório de referência. Bom,
eu não sei se eu já expliquei para vocês, eu já devo ter falado algumas vezes. Então, a câmera de alta definição dessa incubadora time-lapse, dessa incubadora, a câmera de alta definição da Embryoscope, ela é configurada para ela gravar imagens dos embriões em 11 planos focais a cada 10 minutos. E aí ela acaba dando origem a esse curta-metragem aqui que vocês estão vendo, tá? E aí, a gente avaliou, comparou entre os embriões euploides, aneuploides e mosaicos, o tempo de formação do pronúcleo, o tempo de desaparecimento do pronúcleo, o tempo de formação de 2 células, o tempo de formação de 3 células, de 4 células, 5, 6, 7, 8 células. Além disso, o tempo de morulação, tempo de início de blastulação, tempo de blastulação, o tempo para completar o primeiro ciclo celular, tempo para completar o segundo ciclo celular, o tempo das divisões sincrônicas S1, S2 e S3, tá bom? E, além disso, a gente também comparou a pontuação do dado de implantação conhecido, ou seja, o KIT score no D5 entre esses 3 tipos de embriões. E quais foram os resultados? Eu vou passar bem rapidinho aqui nos resultados para não ficar tão chato, tá? Então, aqui são só os dados, as características gerais dos pacientes, isso aqui não interessa muito, aqui é que interessa mais. Então, o que a gente observou? A gente observou que os embriões aneuploides, eles apresentaram um maior tempo de desaparecimento do pronúcleo, ou seja, eles eram embriões mais lentos em termos de desaparecimento do pronúcleo, o maior tempo para a formação de 2 células, para a formação de 3 e 4 células, para a formação de 6 e 7 células e para a formação de 8 células, tá? Aí, o que a gente fez? A gente comparou os embriões mosaicos com os embriões euploides e aneuploides. A gente observou só que houve uma diferença entre os embriões mosaicos quando comparado com os embriões euploides. E aí a gente fez uma correlação, uma análise logística, e a gente observou que os embriões mosaicos também, eles tinham um maior tempo para o desaparecimento do pronúcleo do que comparado com os embriões aneuploides, euploides. O mesmo foi observado para o tempo de formação de 2, 3 e 4 células, e 5 células e 7 células, tá bom? Os embriões aneuploides, eles tinham um maior tempo para o início da formação do blastocisto, para a formação do blastocisto completo, e demoraram mais para completar o segundo ciclo celular. As divisões sincrônicas, as segundas divisões sincrônicas e as terceiras divisões sincrônicas, tá bom? Quando comparado aos embriões euploides, os embriões mosaicos apresentaram um maior tempo para morulação e um maior tempo para a formação de blastocisto, tá? Em relação à incidência de multinucleação, a gente observou que não teve diferença nenhuma em relação aos embriões euploides, aneuploides e mosaicos, por incrível que pareça. Porém, a gente observou que o KID-score dos embriões aneuploides, ele era significantemente mais baixo do que o KID-score dos embriões euploides, tá bom? Aqui é a comparação dos eventos morfocinéticos entre os embriões euploides, aneuploides e mosaicos, de uma maneira cumulativa. E aqui, só para a gente ver o gráficozinho, tá vendo? Como é que se comportam os tempos de formação desses fatores morfocinéticos, desses eventos morfocinéticos, entre os embriões euploides e aneuploides. Então, vocês observam que volta aqui, peraí. Que os eventos iniciais, ó, tá vendo? Existe uma diferença maior entre os eventos iniciais, tá vendo? Formação de 5, 6 células. Depois, na parte da morulação, já não existe uma diferença maior. E aí, na taxa, no início de formação de blastocisto, essa diferença em tempo já aumenta novamente. Aqui, em relação aos ciclos celulares também, vamos ver aqui como se comportam, tá vendo? Os tempos, né, dessas divisões sincrônicas e ciclos celulares entre os embriões mosaicos, aneuploides e euploides. Aí, aqui, em relação àquela segunda, eu acho que, não sei se, acho que ninguém entendeu o que eu falei ali, mas em relação àquela análise posterior, quando os embriões eles foram distribuídos de uma maneira hierárquica, nesses 4 quartis, de acordo com o KIT score, e a incidência desses embriões euploides, ela foi significantemente diferente entre os grupos da categoria KIT score, tá? Então, a gente observa que a porcentagem de embriões euploides, ela foi aumentando gradualmente à medida que o KIT score
D5 aumentou. Então, ó, observa aqui, ó, os embriões euploides, quase 50% dos embriões eram euploides no KID-score D5, enquanto apenas 20,2% eram euploides no KID-score no quartil menor, ok? E aqui a gente observa a mesma tendência, porém, obviamente, aqui é dividido em idades, tá? Mas, porém, obviamente, como a gente já está careca de saber, as mulheres mais velhas, elas têm uma maior incidência de embriões aneuploides quando comparado às mulheres mais jovens. Então, esses achados, eles mostraram o quê? Que existe, de fato, um efeito significativo da aneuploidia nos eventos morfocinéticos iniciais e tardios do embrião, mas a gente observou aqui mais nos iniciais. E, aparentemente, esses embriões mosaicos, eles se comportam de uma forma semelhante aos embriões aneuploides em termos de morfocinéticas. Porém, eles apesar do nosso N aqui ter sido pequeno ainda em relação aos embriões mosaico, esses embriões, eles não se comportam exatamente da mesma maneira que os embriões aneuploides. Então, o que isso pode estar demonstrando? Isso pode estar demonstrando que ou existe embriões mosaicos falsos positivos aqui, então esses embriões, na verdade, eles são embriões euploides, que estão se mostrando na análise como embriões mosaicos, ou realmente como foi mostrado num estudo que foi publicado pelo grupo do IVE agora em 2021 ou 2022, que eu vou mostrar para vocês, talvez o embrião mosaico ele tenha, de fato, uma assinatura morfocinética particular dele. Então, talvez a gente consiga mais para frente diferenciar o embrião euploide, do embrião aneuploide e do embrião mosaico, e talvez dependendo da porcentagem de mosaicismo desse embrião. Tá? As considerações finais desse nosso estudo foi que o monitoramento pelo sistema time-lapse, ele pode representar uma abordagem. Então, por que eu falo uma abordagem adjunta para a seleção dos embriões para o PGT? Talvez seja um pouco ousado a gente dizer que a gente pode substituir o PGT pela análise morfocinética do embrião, entendeu? Eu não acho que a gente possa fazer isso agora. Eu acho que é muito ousadia querer falar isso aqui. Mas, talvez como uma ferramenta adjunta. Talvez para selecionar aqueles embriões que vão para o PGT. Por quê? Porque é uma técnica cara, é uma técnica invasiva. Então, de repente, você olhar naquela corte e você falar, olha, eu tenho uma corte de 5 embriões, a gente não vai fazer PGT em 5 embriões, mas esses 2 embriões aqui, 3 embriões, em relação à morfocinética deles, eu posso te dizer, falando para a paciente, né, eu posso te dizer que eles têm risco de serem embriões aneuploides. Então, vamos só analisar esses 2? Então, eu acho que talvez seja meio por aí, entendeu? Uma ferramenta adjunta para se selecionar aqueles embriões que devem ser submetidos ao teste genético pré-implantacional. Então, só para mostrar para vocês rapidinho, ó, então esse aqui foi um estudo que ele foi publicado no ano passado na Fertility Sterility, é daquele grupo que eu falei do IVE, e que ele mostra que talvez o embrião mosaico ele tenha realmente essa assinatura morfocinética particular dele, tá? Então, aqui ele mostra aqui, ó, aqui a porcentagem, né, de embriões com euploides, embriões aneuploides, embriões com baixo grau de mosaicismo e alto grau de mosaicismo. E aí, no gráfico seguinte, aqui, ele mostra, aqui não é morfocinética, tá bom? Aqui é morfologia de Gardner, se eu não me engano. Ele mostra uma correlação entre a morfologia tradicional e a incidência de aneuploidia. Então, observa que os embriões com uma morfologia melhor, eles têm uma menor chance de serem embriões aneuploides, vice-versa. E aqui em relação à morfocinética. Então, se a gente comparar aqui, ó, você vê que A aqui é diferente de B, né? Então, a gente observa que a morfocinética dos embriões em mosaico e também os embriões aneuploides são diferentes daqueles embriões euploides. E aquilo que eu falei para vocês que eles observaram aqui. Os embriões mosaico, eles têm uma característica que ela sobrepõe. Então, ele tem uma característica tanto parecida com os embriões euploides, quanto parecida com os embriões aneuploides. Ou seja, ou de fato ele tem essa assinatura característica, ou também isso possa mostrar que esses embriões falso negativo e falso positivo. Então, alguns são de fato aneuploides e alguns são de fato, desculpa, falso negativo não, são de fato aneuploides e outros são euploides considerados mosaico. E aqui, que eu falei para vocês, ó, desde 2016,
já tentava se correlacionar a aneuploidia com a morfologia estática e também com a morfocinética, e nesse estudo aqui, eles observaram que foram observadas correlações entre os blastocistos euploides, a qualidade dos blastocistos, uma correlação positiva entre a qualidade dos blastocistos e a chance de euploidia. O mesmo foi observado para os fatores morfocinéticos, então, menor tempo para formação de blastocisto, expansão e eclosão foram observados dentre os embriões euploides, quando comparado aos embriões aneuploides. Eu não vou mostrar eu não quero falar mais ainda, senão a gente vai se estender muito, mas as tabelas depois, se vocês quiserem dar uma olhada no artigo, as tabelas mostram exatamente isso, que houve uma correlação, uma diferença significativa aqui entre os tempos para acontecerem esses eventos aqui, tá? Formação de blastocisto, blastulação, expansão e hatching. E é isso. Obrigada, Dani. Apresentação perfeita, como sempre. Eu tenho algumas questões. Eu fui aqui indicada para falar do contraponto, né, sobre esse tema, que é a correlação de aneuploidia e os fatores morfocinéticos. Nesse trabalho apresentado aí que você demonstrou aí do grupo, foi estratificado uma idade limite de 35 anos, né, abaixo e acima. E aí, quando a gente fala de aneuploidia, a gente sabe que à medida que a idade vai avançando, a incidência de embriões aneuploides vai aumentando, né? Então, por que essa idade aí estratificada de 35 anos? E se a gente estratificasse o trabalho de acordo com mais grupos de faixa etária, tipo até 36, até 37, até 39, até 42, e acima de 42, como eu tenho visto na maioria dos artigos, você acha que a gente teria os mesmos achados aí representativos de aneuploidia? E se quando a gente fala de aneuploidia e correlação morfocinética, a gente só está falando do estado de número de cromossomos, ou se a gente ainda pode ter a presunção de falar do estado estrutural do cromossomo? Então, em relação à primeira pergunta, o que a gente fez em relação à idade a gente primeiro avalia todas as pacientes, a gente sempre faz isso, e depois a gente acaba avaliando em cortes de idade para ver se a gente consegue excluir algum viés, não só o viés da idade da paciente, mas às vezes os fatores ovarianos, etc. E como a gente acabou fazendo essa divisão e a gente acabou observando os mesmos achados, mas obviamente que as pacientes mais velhas apresentaram uma maior chance de aneuploidia, a gente acabou apresentando esses dados, mas mais porque a gente já tinha eles, mas eu imagino que esses dados se comportem da mesma maneira para todas as faixas etárias. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Qual que foi a outra pergunta mesmo? Se quando a gente fala que a correlação da neuploidia com os parâmetros morfocinéticos, se a gente só se restringe ao número de cromossomos, ou você acha que a gente pode abrir isso para a representação também do estado estrutural do cromossomo? Eu acho que sim. Eu acho que mais para frente, acho que a gente vai conseguir... Porque se existe um impacto aí, da questão numérica, cromossômica, nessa morfocinética, por que não o status desse cromossomo também? Então, eu acredito que sim, acho que possa haver uma correlação, sim, talvez não seja tão simples de se observar, talvez seja um pouco mais sutil do que o que a gente observou aqui, mas eu acredito que sim. E o que mais? Você acha que teria o mesmo desempenho se a gente não estratificar por idade Então, esse status aí de aneuploidia? então, o primeiro que a gente fez foi não estratificando por idade. A gente fez primeiro no grupo geral, depois que a gente estratificou, e a gente observou os mesmos resultados. Então, acho que sim. Eu acho que independe. Hoje a gente já tem aí vários grupos publicando nascidos vivos,
de embriões diagnosticados como aneuploide, e aí a grande questão é quantos embriões a gente já descartou que foram diagnosticados como aneuploide. Você acha que com essa ferramenta a gente diminuiria esse erro? É aquele negócio, né? Jogando fora como é que é? Joga a água fora, joga fora a água do banho com o bebê, né? Teve um artigo publicado que o título era esse, né? Descarte de embriões aneuploides, jogando fora a água do banho com o bebê. Eu acho que sim. Eu acho que, bom, a partir do momento que você vai ter um menor número de embriões avaliados, né? Então, primeiro que você vai ter, se, pelo meu raciocínio, que for usar essa ferramenta como uma ferramenta de junta, então, apenas estes embriões aqui que vão ser selecionados para fazer o PGT, a partir daí, você já está tendo uma peneira menor, né? Você já está filtrando um pouco mais aqueles embriões que podem ser diagnosticados como aneuploides e, eventualmente, esse diagnóstico ser errado. E eu acho que mais para frente, se você associar as duas técnicas, o PGT e a morfocinética, eu acho que com certeza, né? Acho que vai diminuir a chance de erro. Mas aí tem que fazer o teste genético mesmo pré-implantacional e não só usando a morfocinética. Eu acho que no começo sim, mas se o Para pessoal provar, comparativo. se o pessoal provar mesmo que a morfocinética funciona e substitui, primeiro tem que ver se os caras do PGT vão deixar, né? Mas se isso for provado mesmo, eu acho que pode ser que sim. E aí, quando ficar muito na dúvida, aí faz o PGT. E nesse trabalho vocês consideraram a classificação do blastocisto? Sei lá, vamos avaliar só acima de blastocisto 3, pelo grau de expansão, pela qualidade de trofoctoderma, mastolar interno, não, você pegou todo mundo que virou blastocisto. Na verdade, é um trabalho retrospectivo, né? Então, a gente pegou todos os embriões que foram submetidos naquele intervalo de tempo, né, durante aqueles anos, que foi 2019, 2020, se eu não me engano. A gente pegou todos os casos de PGT que entraram no Embryoscope, em que foram avaliadas a morfocinética, e aí a gente voltou para trás. Aí a gente foi ver o resultado desses embriões e ver se havia uma correlação. Mas foram todos os embriões que foram biopsiados e que foram cultivados no sistema time-lapse. Independentemente da Independente qualidade. da classificação, né? Eu acho que a qualidade depende um pouco para se submeter esse embrião a PGT, né, Cris? Não sei se são todos os embriões da paciente que vão para PGT ou se aqueles embriões que têm uma qualidade muito ruim, talvez não sejam submetidos a PGT, não sei como é que é exatamente isso, preciso até perguntar. Mas foram todos. Alguém tem mais alguma pergunta com relação à apresentação? Quanto é que é um PGT? Aí é com a Cris. Eu não sei, hoje em dia, né? Até a minha última atualização, em torno de 1.000 e poucos reais por embrião. Eu tinha visto a Kelly por aqui, será que ela sabe o valor atualizado? Oi, gente, eu acho que já tá uns 2 e pouco, mais ou menos, por embrião. Acho que Estou sim. bem desatualizada. Quem que perguntou, Maria? Isso. Aproveitando Assim, aqui, Kelly, que você está aqui, vocês têm um critério para biópsia de classificação do blastocisto? Ou todo mundo que vira blastocisto e tem solicitação de biópsia, vocês biopsiam? Então, a gente biopsia se ele já eclodiu blastocisto com Hatching, que ele está apto para biopsiar, que a gente vê a trofo, que não vai danificar o embrião, a gente biopsia, mas geralmente blastocisto expandido com Hatching, a gente biopsia todos. Vocês fazem hatch em D3? Não. Em D4. D4. Boa. Jamile? Obrigada, Kelly.
Oi, Dani. Oi, Cris. Oi. Dani, adorei sua apresentação. Ah, E obrigada. e minha pergunta é que esse estudo que você falou aí, vocês pegaram os pacientes aleatoriamente com SOP, endometriose ou como é? Como a gente não tinha um N muito grande, você vê, a gente teve um N super pequenininho em termos de mosaico, por exemplo. Então, como a gente não tinha um N muito grande, a gente acabou pegando todas as pacientes, sem exceção, todos aqueles pacientes que foram submetidos a PGT naquele intervalo de tempo. Na verdade, quando o Embryoscope começou a trabalhar aqui e começaram a entrar os primeiros casos de PGT no Embryoscope, a gente já começou o estudo até o momento que a gente enviou esse estudo para o Congresso Brasileiro do ano passado, então até, sei lá, um mês antes da submissão, a gente avaliou todos os casos. Ok, obrigada. Nada. O ruim é que para estreitar essa acurácia aí, a gente ainda questiona até mesmo os laudos, né? Hoje aí a literatura representa cerca de 40% de erro aí no diagnóstico apresentado hoje em dia sobre a haploidia desses embriões. Até acho que 40% é muita coisa. O que você acha disso? É difícil falar, eu sou super contra, né, o PGT. O que eu posso Não, fazer? porque assim, o trabalho foi baseado em cima do laudo final do PGT, e você estratificou o euploide e aneuploide, né? Então a gente não sabe Vai, se o quanto isso realmente é fidedigno, representativo. não. Porque eu Tem que li estar dois científico, né? trabalhos, desses dois trabalhos, alguns tinham erro até de cromossomo sexual, que para mim, quando você vai fazer a leitura, são leituras simples, né? Não seria erro de interpretação. Então eu acho que depende, os erros, né, o que dizem, tá? Eu também não sei nada. Mas o que dizem é que os erros dependem não só do laboratório, mas depende do laboratório que envia a amostra, o laboratório que analisa, enfim. Mas eu não sei qual é a porcentagem de erro. E para você, qual a sua opinião? Você acha que a gente vai ter essa representatividade de ploidia do embrião sobre os parâmetros morfocinéticos, do jeito que caminha aí nossa inteligência artificial? Então, de novo, eu acho que o PGT vai ser utilizado como um tira-teima, entendeu? Então, vamos lá, a paciente só tem esses embriões, e esses embriões eles têm cara de aneuploide, tem assinatura morfocinética do embrião aneuploide, que a inteligência artificial vai ser capaz de determinar esse algoritmo aí. Então, o algoritmo vai contar para a gente, olha, esse embrião ele é aneuploide. Daí eu acho que, a partir daí, vamos tirar tema. Acho que talvez condenar pela inteligência artificial de cara, não sei. Mas eu adoraria. Me chamou bastante atenção os números que você apresentou do tempo de desaparecimento dos pronúcleos. Parece que ele é um dos pronúcleos, né? É, Parece é que muito. foi um dos parâmetros É, que se mostrou significativo em todas as análises. o que mais diferiu, né? É. Por isso que é engraçado. A gente observa bastante nos nossos estudos, engraçado, né? A gente não dava tanta. Os embriologistas aí de plantão me corrijam, mas a gente não dava tanta atenção para esse, sei lá, tempo. Ou para tanta morfologia, talvez, do pronúcleo, não sei. Mas é engraçado, nos nossos trabalhos, quando tem diferença, é sempre em morulação, blastulação e tempo de aparecimento e desaparecimento do pronúcleo. Engraçado. Eu acho que ele já larga mais devagar, o embrião, que é ruim. Depois ele acorda, daí ele fala, ai, deixa eu correr. Aí ele corre, aí ele alcança, daí ele cansa. Aí na blastulação ele vai devagar de novo. Eu acho que talvez usando a inteligência artificial associada às outras variáveis, né? Idade paterna, IMC. Que é aquele tal negócio, né? Tentar realmente fazer um algoritmo que você consiga incluir outras variáveis, né? Não só. Não só a morfocinética, né? Então, assim, ó, um embrião com cara de aneuploide, de uma paciente de 42 anos,
o embrião com aneuploide numa paciente de 28, né? A gente tem que interpretar isso. Eu sempre vi que, por exemplo, o mosaicismo é independente da faixa etária. Esses dias eu li um artigo italiano que fala sobre a neuploidia também, que não é, a gente não tem essa correlação tão certinha que a gente acreditava, do tipo, conforme vai aumentando a idade da paciente, vai aumentando a incidência de aneuploidia. Esse trabalho demonstra uma falta de sincronia com essa linha do tempo da paciente. Então, a Diretamente gente proporcional. está aprendendo bastante, né? Exato. Joana, tem uma coisa para acrescentar, perguntar para a Dani? Não, fiquei pensando ó, no mosaicismo, né? Que a gente tem o mosaicismo também como fator de qualidade nas mudanças epigenéticas que ocorrem no laboratório. Se você já fizer algum comparativo de curiosidade mesmo entre o índice de mosaicismo dos embriões cultivados pelo time-lapse e o dos embriões cultivados pela incubadora tradicional. Talvez apareça alguma diferença, fico pensando nisso, né? Porque o sistema de controle do time-lapse é bem mais robusto, né? Que a gente não tira o embriãozinho, né? Ele é classificado no ambiente fechado. Não, a gente ainda não tem, a gente não fez Fiquei esse pensando estudo, é mesmo. interessante. É interessante, mas para mais informações, vá ao congresso em setembro, que vai ter uma aula sobre os efeitos epigenéticos do cultivo embrionário no embrião. Fala um pouquinho do congresso aí, Dani. O nosso congresso vai acontecer, o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de setembro, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. A programação científica está incrível. A gente vai trazer quase 25 convidados internacionais. Vai ter simpósio de nutrição, de psicologia, né, Rose? De enfermagem, vai ter curso pré-congresso de ginecologia, vai ter curso intracongresso, vai ser demais. A gente Jamile está falando 31 de agosto também, não sei se é uma afirmativa ou se é uma interrogativa. Também, é isso aí, boa, Jamile. 31 de agosto são os cursos pré-congresso. Tá demais o congresso, gente, não percam. Kelly, quer acrescentar alguma coisa? Não, achei muito legal a aula de vocês. Eu vi, né, quando vocês mandaram, eu falei, meu Deus, eu não posso perder isso por nada. Achei muito legal. E minha cabeça aqui já ficou a mil, eu só fiquei pensando nos embriõezinhos. Hoje mesmo a gente checou um caso que tinha a maioria dos embriões, em média, o tempo de aparecimento dos pronúcleos fica por volta de 4 horas, 4 horas não. As 4 horas ali depois que a gente colocou, e hoje, na pontuação ali do embrioscópio, tinha um que já estava no 7, mais ou menos, com aparecimento no 7, então eu já vou ficar de olho neles, ele vai para biópsia, depois conto para vocês o resultado do laudo deles, mas eu achei muito bacana, vou ficar de olho agora. Pode Boa. contar. Por que eu falei que me chamou a atenção esses tempos que a Daniela apresentou? Porque a gente vai estudando e aí a gente começou a observar que com a mudança dos meios seriados para os meios de fase única, me parece que deixar eles naquele sopão de nutrientes deu uma aceleradinha. Então, quando eu vim para a reprodução, a gente acreditava que quando acelerava muito eles já tinham ali um pezinho na neuploidia. Hoje a gente vê que não, porque o fato deles estarem no meio de fase única, eles já podem dar uma aceleradinha, porque ele tem carboidrato, numa fase que ele não precisaria, tem aminoácidos essenciais, e aí hoje a gente já vê, sei lá, por exemplo, mórula em terceiro dia, é comum, por exemplo, Sim. né? Mas a gente sempre se atém aos estágios do embrião, a gente não se atém ao aparecimento, desaparecimento de pronúcleos, então eu achei bem observado isso. Sim, foi muito legal mesmo. Parabéns, meninas, arrasaram. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Bom, pessoal, fica o convite aqui para os alunos, para os ex-alunos, sempre
participar aqui das discussões. Estou vendo ex-alunos aqui, fica o convite para vocês Cadê o Vitor? virem aqui na nossa vitrine. Caroline, fica gravado, depois vai para o canal do YouTube. Obrigada, Cris. Obrigada, Pam. Eu já falei com a Pam, matei a saudade dela. Venham nos visitar, tomar um café. E até o próximo fórum. Você tem a data, Jô, do próximo fórum aí? Vai ser muito bacana, hein, pessoal? Peraí, que eu acho que eu tenho. Vou ver no... Vai ser com a doutora Carla Iaconelli. Thaís, a lista de presença é você se manter pelo menos 75% aqui no fórum, baseada no tempo de permanência na aula, já é emitido o certificado e vai para o e-mail de vocês. Então, quando vocês fizerem a inscrição, tem que estar com o nome completo, com o e-mail direitinho, senão vocês não vão receber. Ana Elisa escreveu 30 de junho, ela está mais rápida que a gente. Perfeito. Qual que é o tema da... Direito dos pais de não contar versus o direito das crianças saber a identificação do doador de gametas. Direito de não contar versus o direito de saber. Então, os pais têm direito de não contar ou os filhos têm direito de saber quem são seus pais biológicos? Babado total. Babado, Jamile. Obrigada, pessoal. Menina Raven, revê-los. Pessoal, boa noite. Beijo. Boa noite. Bye, bye.